Então, boa tarde a todos, muito bem-vindos a essa live da EDAL. A EDAL é uma colaboração entre designers, arquitetos e urbanistas que atuam em rede. Seus membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores nessas áreas, com uma experiência acadêmica e profissional diversificada, tanto no Brasil, onde a rede foi iniciada, como no exterior. A rede teve início em 2004, anteriormente chamada de Padovano Arquitetura em Rede, e nós temos aqui o fundador da rede, um dos fundadores, que é o Bruno Padovano, que está aí. A rede tem como missão apontar os caminhos para a sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural e espacial que melhorem a qualidade da vida urbana frente aos problemas complexos e multidisciplinares da sociedade contemporânea por meio do design, da arquitetura e do urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. Eu sou César Canova e sou coordenador das relações de pesquisa da rede. Hoje, o presidente da Rede EDAL, o arquiteto e urbanista Valfredo Antunes de Oliveira Filho, nos convidou para essa apresentação. O Valfredo é um dos autores do plano piloto para Palmas, Tocantins, e vai falar um pouco, depois ele me corrige se eu estiver errado, sobre a pesquisa que vem desenvolvendo no seu doutorado. Os seus estudos têm como temática a relação entre os planos urbanos e a realidade em cidades como Goiânia, Brasília e Palmas, lidando com outros temas relacionados à gestão, à economia e ao planejamento. Certamente o vasto currículo do Valfredo vai ser pontuado em meio à sua fala, de modo que eu considero mais produtivo a gente passar logo a palavra para o Valfredo. Muito obrigado por esse convite, Valfredo, e the floor is yours. Ok. Muito obrigado a todos que estão participando. Na realidade, esse convite se estendeu, além da Rede EDAL, para o Núcleo AMA. Eu saúdo os meus colegas participantes do Núcleo AMA, para o meu colegiado aqui da minha faculdade, e para um grupo, César, que nós temos, que congrega vários dos doutorandos da ULisboa, que chama-se Ora Pois. Existem ali vários professores que quiseram passar pediram licença para passar o link para alunos e outros professores interessados, de modo que nós penso que teremos uma audiência, uma assistência diversificada. Assim que eu pedi ao Bruno que mais ao final, e se for o caso você ou o Bruno mesmo, pode reforçar a característica da rede EDAL, porque vá lá que alguns outros colegas queiram se juntar a nós na nossa rede. Eu vou começar, vou tentar colocar aqui na tela. Está aparecendo? Ainda não. Eu já subi o arquivo. Esse Zoom me dá algumas surpresas às vezes. Aqui ele diz que, em princípio, você ainda não está compartilhando, Alfredo. Qualquer coisa, tenta parar e compartilhar naquele share screen lá embaixo. Verifica se dá certo. Uai, eu já subi o arquivo aqui. Parece que tem que dizer apresentar share screen. Share screen, esse mesmo. Agora. Ainda não. Uai. Tá aqui. É share screen mesmo, né? Share screen mesmo. Estou verificando aqui as permissões. Em princípio, Agora. parece ok. Agora foi. Tá. Então, deixa eu lhes dizer qual é o teor da minha preocupação nos trabalhos de tese. Claro, como autor do Projeto de Palmas, eu comecei a perceber aqui, menos localizado em contiguidade ao projeto, mas nós temos, impressionantemente, da última vez que eu medi isso, já faz algum tempo, 150 e tantos loteamentos irregulares que não seguem o plano, e houve uma parte da cidade que se tentou impor a malha do plano e acabou não ficando bem compatível.
Então, isso me chamou preocupação para as demais capitais brasileiras, e eu pude perceber que, nos casos das capitais que eu localizei no século passado, estou tomando a liberdade de incluir Belo Horizonte nisso, porque o plano de Belo Horizonte é de 1986, 87, e os trabalhos se iniciaram realmente nesse século. Então, Belo Horizonte, em seguida Goiânia, em ordem cronológica, também Rio Branco, em Roraima, Brasília e Palmas. E eu pude observar, embora nem sempre seja perceptível em Brasília, Brasília tem também alterações, inclusive na área próxima ao plano principal, adições e inserções que demonstram não dialogar com o espírito do plano original, para não falar da cidade satélite. Eu uma vez tive condição de perguntar pessoalmente ao Lúcio Costa, porque tem muito carinho, representa, eu sou medalha de ouro do IAB, Lúcio Costa, e eu já tinha estado com ele um par de vezes na casa dele, queria me dar uns desenhos, a filha pegou, ficou de me mandar depois, nunca mandou, eu não tenho essa. Mas me encontrei com ele no Congresso de Arquitetura em São Paulo e perguntei a ele como ele tinha pensado que seriam resolvidas as cidades satélites. Ele disse que assumiu, é claro, que se o estado das artes demonstrava que um plano lá central podia ser feito de uma maneira organizada, as cidades satélites poderiam seguir o mesmo caminho. Fato é que não seguiram. São cidades de constituição aleatória. Então, nós estamos falando de alterações morfológicas, em princípio, que levam a outras alterações dos planos dessas 5 capitais. O que acontece é que isso nos leva a uma indagação. E por que houve esse abandono? Por que houve. Como é que, depois de um esforço que é considerado razoável de se fazer os planos originais, as cidades não prosseguiram nisto? É claro que esta apresentação é acompanhada de um paper bem mais extenso, que navega sobre essas coisas, mas, para ser muito breve, primeiro, aquelas iniciativas de constituir as capitais foram todas iniciativas estaduais, no caso de Brasília, federais. E os estados despenderam recursos, organização administrativa, convocaram planejadores para fazer aqueles planos, e isso, em seguida, passa à gestão dos municípios, porque o município, no caso nosso brasileiro, é que tem as prerrogativas exclusivas de cuidar do uso do solo. Então, essas cidades são hoje administradas pelos seus municípios. Cada uma dessas cidades tem uma história, mas todas elas têm similaridade, têm um lugar comum. Há um momento político, econômico ou social. No caso de algumas capitais internacionais, que nós vamos ver rapidamente adiante, os motivos sociais às vezes prevalecem. No caso da Nigéria, havia uma divisão racial que eles queriam ver resolvidos na concepção de Abuja. No caso da Índia, a divisão da Índia e do Paquistão. No caso de Belo Horizonte, uma alteração do paradigma econômico, da mineração para a agricultura, fez subir novas forças políticas, provocou esse esforço. No caso de Goiânia, um abandono da capital original, Vila Boa de Goiás, que era uma cidade num lugar de topografia muito complexa e que resolveu se mudar a cidade para o Planalto. O caso de Roraima é uma tentativa do governo brasileiro de colocar sua presença em lugares mais recônditos e mais fronteiriços da nossa nação. Não é? O caso de Goiânia, de Brasília, todos nós conhecemos, a mudança da capital de Brasília, e o caso de Palmas foi um novo estado que se instalou e resolveu fazer uma nova capital. Não é? Hoje em dia, todas são cidades que continuam com relevo, importância, integradas à rede urbana, cada uma de seus estados, integradas à rede urbana nacional, e ainda com crescimento acelerado.
elas não deixaram de expressar a centralidade do poder político dos seus estados. Embora esse poder político estivesse representado naquilo que eu chamo de um plano, o plano original, mesmo elas tendo se descolado disto, elas continuam a ser capitais representativas dos seus estados. Vamos dar uma olhada em cada caso, de maneira geral. Isto aqui é Belo Horizonte, com aquela malha que nós vamos explicar adiante, projetada pelo engenheiro Arão Reis, não é? Desde aí já é perceptível que esta malha que está marcada aí no centro não é seguida nas demais áreas da expansão de Belo Horizonte. Aqui nós temos Goiânia, dá para perceber esta forma que alguns chamam do manto de Nossa Senhora na parte central de Goiânia, não precisa ser um observador muito arguto, ela está aí marcada de uma forma radial, e é perceptível que os demais bairros não seguiram isso, a não ser uma parte contígua ali à esquerda do plano central, porque o Atílio Correia de Lima, que projetou Goiânia, com estudos feitos na França, ele faleceu muito precocemente, faleceu aos 42 anos, e um engenheiro goiano chamado Armando de Godoy continuou a fazer as partes contíguas ao plano dele, mas já com outro espírito. O Armando de Godoy era um engenheiro que se encantava com a cidade de Jardins. Então, esses bairros iniciais contíguos ao plano central de Goiânia, o setor sul e mais um, tem uma forma assim de cidade-jardim, com enclaves, com essa coisa toda. Mas, a partir daí, a cidade desenvolveu-se como nós vamos ver em seguida. Isto é Rio Branco, tem um problema qualquer no slide, mas está aí marcada a parte central do plano, e as demais partes também que escapam disso. Não é? Aqui nós temos Brasília, vocês podem ver aqui, já, na área bem perto do plano. São projetos feitos por arquitetos renomados. Aqui, não é? Aqui não é o Lago Sul, tinha uma certa previsão no plano, mas aqui e aqui já são adições que se fizeram ao plano original de Brasília. Não é? E aqui Palmas, onde se percebe que há uma parte central, com planejamento muito rígido. Em todos os casos, esses planejamentos são marcantes, são marcados, são derivados de uma intenção de planejamento, e aqui nós já vemos um outro tipo de ocupação. Não é isso? Muito bem. É claro que é bom que eu esclareça que este estudo, o meu estudo, apesar de eu estar alguns anos no doutorado, eu tive que parar no ano que assumi aqui o Instituto de Planejamento de Palmas, que foi o ano passado, 2020, e eu estou retomando isso agora. Essas minhas considerações são, no caso do doutorado, bastante preliminares, e algumas ainda não foram nem aceitas pela estrutura da universidade, mas eu estou continuando o estudo. Não é? E ele tem, isto requereu até aqui de mim um esforço acadêmico de consulta aos autores mais conhecidos, a Chouaí, Monjan, Auzélio, Panerai, que tem uma observação muito particular sobre as cidades, né? Há um autor português que chama-se Vidal, que tem uma obra muito consolidada, um livro publicado sobre a construção de Brasília. Belo Horizonte tem registro do arquivo público e uma tese acadêmica de Lara. Boa Vista também tem uma tese acadêmica extensa. Em Goiânia, além da Tânia Daer, que fez um trabalho específico sobre o plano de Goiânia, há outros autores que se dedicaram a isso. Aqui em Palmas já tem vários trabalhos, dentre os quais eu estou destacando da professora Beatriz Velasquez, minha colega, que fez uma tese de doutorado sobre Palmas. Nós estamos falando em princípio, de morfologia, da alteração morfológica. É evidente, mais adiante, eu vou comentar isso ao final, como conclusões, que essa alteração morfológica
se traduz em alguns problemas funcionais, né? Além da alteração morfológica em si, há aspecto da funcionalidade, da distribuição de espaços públicos, da continuidade do planejamento, não é isso? E isso também me ajudou muito a obra que eu penso que é pouco conhecida, né, publicada no Brasil, que chama-se La Ville Franchisée, em francês, de um autor chamado Manjan, David Manjan, que muitos confundem porque há um outro autor chamado David Monjan, com M-O, que tem outros trabalhos sobre isso, né? Neste caso aqui, hoje, não vou entrar nos aspectos administrativos de regulamentação e gestão do território, que vão ser, ao fim da tese, objeto de alguma preocupação minha. Mas eu tive que consultar autores, entre os quais Fadigas e Portas, os portugueses, que têm muitos trabalhos sobre gestão urbana, não é? E Ferrão também. Vejamos. Eu estou usando tanto imagens de satélites como de outros desenhos explicativos que vou mostrar adiante, de uma forma que pode caracterizar melhor aquilo que nós vimos de forma geral logo acima, né? E estou também tentando, é uma bíblia morfológica que nós temos no Brasil, de publicação recente. O professor Gunther Kohlsdorf e sua esposa, da Universidade de Brasília, tem uma obra publicada, se eu não me engano, em 2019, que é um apanhado fantástico sobre investigação morfológica, e eu estou tentando seguir alguns passos sugeridos por ele nessa avaliação. Mas aí está à vista de todos esse desenho de Belo Horizonte, do lado esquerdo, que não é demérito nenhum para o autor falar, inspirou-se no plano de Barcelona, o traçado é praticamente similar. Ele disse que inspirou-se em La Plata também, mas o que ficou marcado no território foi essa divisão de quadrículas cruzadas por vias transversais, que no caso de Barcelona são as Ramblas, e aqui a única observação digna de nota é que o engenheiro Arão Reis deixou, de certo modo, de considerar o território. Belo Horizonte tem um site, está instalado em um lugar que também tem relevo relativamente acidentado, e para quem conhece a cidade sabe que em alguns casos essa conversão dessas vias, o uso dessas vias nos terrenos inclinados causa alguns problemas. Mas depois a cidade se desenvolveu da maneira como Deus mandou e a prefeitura permitiu. Okay? Aqui nós vemos Goiânia, com a parte central agora mais marcada, que é o lado direito, está aquilo que chamam o manto de Nossa Senhora, não é isso? Que não tem nada a ver com a Nossa Senhora, eu acho que o Atílio Corrêa Lima não era nem religioso a esse ponto, mas é uma estrutura radial. E aqui nós vemos desenvolvimento de alguns bairros. Olhar um é olhar todos, vêm todos da mesma origem, sobre a qual vou falar em seguida. Aqui nós vemos essa feição radial de Rio Branco à esquerda, não é, bem marcada, bem desenhada pelo engenheiro Derenson, e à direita, como a cidade está se desenvolvendo, como está. Esse meu mouse às vezes se perde. Brasília, com as superquadras muito marcadas e transversalmente a elas, um eixo administrativo que teve a preocupação também de projeto dos seus edifícios, e à direita já ilustrações de alguns bairros, Taguatinga, Águas Claras, qualquer um deles tem esse tipo de desenvolvimento sobre o qual vou dizer em seguida. Aqui Palmas, à esquerda, não é? Com a marcação muito rígida de quadras, de grandes quadras, algumas menores junto ao eixo, outras maiores. Em Palmas se pode perceber que as quadras têm diferença porque foi permitido dentro do esquema geral a elas ter cada uma um projeto desenvolvido. Mas a área que não tem esta marcação está se desenvolvendo desse modo, que eu vou começar a chamar de espontâneo.
entrando mais um pouco em metodologia de análise morfológica, nós temos desenhos que eu elaborei sobre palmas. Eles estão hoje um pouco mais elaborados, mas eu não consegui buscá-los para apresentar aqui, sobre as outras cidades, com a marcação de um lado claramente de uma urbanização, digamos, aleatória, e os planos marcados de alguma forma. Aqui também Brasília e também Palmas. Bom, o que acontece? Eu tenho algumas hipóteses para isso. Uma delas é que, lembremos que eu estava dizendo que os estados foram partícipes da implantação inicial dessas cidades, portanto, com um acesso maior a recursos, com uma potencialidade financeira maior, não é? E quando essas cidades passam para os municípios, percebe-se que há uma diferença clara quanto a como arcar com os custos de infraestrutura. Os municípios talvez não tenham, ou muitas vezes não têm, as condições que os estados tinham. Não é? E aí vem a lei federal, que preocupa-se, a Lei Federal 6766, que hoje praticamente rege todo o processo de parcelamento de terras urbanas no Brasil, ela preocupou-se muito mais com a estrutura dos negócios imobiliários, com as punições aos empreendedores, com algumas marcações específicas de condições mínimas para o loteamento, e ela não se preocupou nada quando a Constituição transfere ao município a faculdade de cuidar do uso do solo, isso implicitamente envolveria tratar do planejamento do conjunto da cidade, embora não esteja escrito de forma específica lá. Esse tratar do uso do solo foi entendido pelos municípios como um seguimento da lei federal. Então, os municípios passaram a ter uma certa liberalidade. Como eu chamo isso? De uma maneira geral, ao invés de agentes ativos para implantar, cuidar de um planejamento da cidade, os municípios se transformaram em agentes passivos. Eles se limitam a aprovar, e aí há uma prevalência absoluta do interesse particular sobre o interesse público, porque o parcelamento da terra e a expansão urbana passam a ser dominados ou determinados pelos proprietários das diversas glebas, que têm diversas formas e cada um resolve parcelar como seja conveniente. E há uma única exigência lá da Lei 6766, que é reproduzida em várias legislações municipais, é que haja certa continuidade das vias de um loteamento em relação ao outro. Quanto aos aspectos gerais do planejamento da cidade, nada cuida deles, o que pode ter resultado nesse desajuste entre os traçados planejados e o que eu chamo da realidade fundiária. Em vez do Estado desapropriar terras em larga escala e fazer uma cidade como entendeu fazer no início, hoje os proprietários parcelam as suas áreas sob o beneplácito das administrações municipais, desculpem, sem preocupar-se com os aspectos gerais. Nós poderíamos dizer que os planos diretores que a Constituição também obriga os municípios a fazerem seriam responsáveis por isso. Mas aqueles de nós, e eu penso que muitos que conhecem a elaboração de planos diretores, sabem que eles se preocupam minimamente ou de nenhuma parte com os aspectos gerais de planejamento da cidade. Os planos diretores são feitos para o município como um todo, cuidam do desenvolvimento econômico, das condições geográficas, não só do meio urbano, das condições de aproveitamento das terras em geral, e quando chega em nível da cidade, tem aquela preocupação exacerbada em cuidar das condições de uso, da permissão de uso das partes da cidade dessa ou daquela maneira, também de uma forma aleatória, destinada quase a cada região, a cada caso, e não se preocupa com o desenho geral da cidade, que poderia. No caso de Palmas, eu consegui, como fui consultor nos dois planos diretores feitos, incluir o desenho da parte original da cidade como regra do plano diretor, mas isso não abrange as demais partes do território do município, que começam a se desenvolver neste processo de cada um para si e Deus para todos, né?
Quanto ao trabalho, eu estou me preocupando com duas coisas. Primeiro, marcar mesmo, desde a antiguidade e até agora, que conceito é esse de cidades-capital? Como é que se constituem as capitais? Que tipo de importância tem? Como é que elas se fazem representar em relação aos territórios que comandam ou que representam? Não é isso? E uma outra parte que não está aqui, eu estou desenvolvendo e vou pedir até a colaboração de quem possa me ajudar. Eu estou tentando mapear, por imagens como seja, as que existam, de satélite e outras, o desenvolvimento de todas essas nossas capitais, desde o seu início até os dias de hoje. Em Goiânia, eu tenho certa facilidade de obter isso, porque fui presidente do Instituto de Planejamento lá, aqui de Palmas, claro, também. Eu tenho maior dificuldade em Rio Branco, em Belo Horizonte e em Brasília. Se algum colega tiver acesso a esse tipo de material, ou souber quem tem, poderia, por gentileza, me informar, que eu vou precisar preparar agora essa sequência cronológica da ocupação da cidade, e nós vamos perceber um momento que eu penso que é ali, entre meio à edição da nossa lei de loteamento, que as cidades começam a abandonar, a desfazer-se, a mudar os seus planos originais. Não é isso? Bom, está aí uma bibliografia. O que eu posso comentar agora? Vou reforçar essa noção da qual falei agora, minutos atrás, que os municípios assumem em relação às cidades que controlam o uso do solo, a Constituição lhes dá esse poder, um papel que eu estou chamando de passivo. Ele deixa de ser agente e passa a ser paciente das operações de transformação do território urbano, em que os interesses privados, particulares, se sobrepõem ao que poderia ser o interesse público, que seria aquele de manter, que não fosse manter estritamente o plano original, mas de ter uma atividade de planejamento que cuidasse do conjunto urbano e das maneiras dele ser, do território ser ocupado na forma urbana. Falta de instrumentos legais não é. Nós temos a lei de assistência técnica, já foi promulgada, que permitiria aos municípios se valer. Eu não sei bem se estou certo, mas eu penso que nós devemos graduar por ano umas centenas de arquitetos e urbanistas, que essa agora é a nossa titulação, se não for mais de milhares. E esta mão de obra não está presente no poder público, a não ser como uma espécie de agente administrativo carimbador. Esse projeto tem a rua com a largura certa, aquele tem uma percentagem de área verde que a Lei 676 pediu, e assim ele está aprovado, e não se fala nada, ou não se preocupa, os municípios não se preocupam de forma alguma, com exceções de alguns anos atrás em São Paulo, de uma entidade estadual que pensava dessa forma. Nos outros casos, o município passa a ser uma espécie, me desculpe a franqueza, de carimbador de projetos da iniciativa privada. Não é isso? Isto pode ser um problema de falta de recursos financeiros, de humanos não, como disse, e pode ser uma prática do laissez-faire mesmo. A cidade vai se desenvolver assim e pronto. Então, me cabe agora fazer comparações entre esses dois modos de entender a cidade e permitir que ela aconteça, e verificar se há aspectos que nós, além da alteração morfológica, a qual nós podemos atribuir algum tipo de retardamento ou de desfuncionalidade. Na realidade, o título do meu trabalho de tese, em latim, é Qui Prodit, Qui Prodit, a quem beneficia. Há benefício em permitir que as coisas aconteçam como estão, ou seria melhor que os municípios
ou continuassem a expandir, a seguir os planos originais, ou fizessem, se fosse o caso, as correções devidas, mas que os municípios tivessem algum tipo de atitude quanto ao conjunto da ocupação urbana, que é encargo fundamental e exclusivo deles. Isso não acontecendo, eu fico pensando, há uma outra apresentação que eu não vou cansar os senhores, que já tem uma certa análise sobre isso, mas deixe-me falar. Para nós todos que somos um pouco iniciados, ou bastante iniciados nessas coisas, há de se notar, por exemplo, onde é que está a excursura aqui? Vejamos, providenciar um sistema de transporte, num caso como este de Brasília ou de Palmas, com as vias marcadas e com uma hierarquia viária muito bem definida, é muito mais fácil do que providenciar mobilidade nesse tipo de casos da urbanização espontânea. Além disso, eu desconfio, e estou começando a fazer estudos para comprovar isso, que a provisão dos espaços públicos, no caso dos planos originais, é mais generosa e mais organizada em termos de distribuição do que no caso da urbanização que eu estou chamando de espontânea. Neste caso, a lei federal exige 35%, em que os 20% são gastos no sistema viário e os 15% em áreas públicas, de equipamentos ou áreas livres, verdes e de lazer. Isso é distribuído também como for conveniente para cada loteador, ou seja, não há nenhum tipo de hierarquia nesses equipamentos, não há nenhum tipo de racionalidade que possa ser apresentada ao morador comum para ele entender como isso acontece. Esses são apenas dois aspectos, sem nos determos nos aspectos econômicos específicos que isso provoca. Enfim, a tentativa que eu estou fazendo é de mostrar essas diferenças morfológicas, caracterizá-las bem, que é o trabalho a seguir, de modo analítico, e investigar também, jamais ao final do trabalho de tese, se há ganho ou prejuízo funcional e outro tipo de prejuízo resultante dessas alterações. Eu agradeço a presença de todos e agradeceria imensamente a contribuição de todos, não é? No andamento desses trabalhos, se tiverem material. A outra apresentação que eu tenho mostra algumas capitais internacionais. Eu tratei de Chandigarh, na Índia, mas são apresentações que eu retirei da internet, então não haveria benefício maior em apresentá-las aqui. Mas eu tratei de Chandigarh, na Índia, de Islamabad, no Paquistão, de Abuja, na Nigéria, e de Astana, ou Nur Sultan, que é a capital do Cazaquistão. Eu fiz uma apresentação breve que cada um dos senhores interessados pode conhecer isso na consulta à Wikipédia. Acontece que essas cidades todas têm planos muito bem definidos, quadriculados. No caso de Chandigarh, que é a mais antiga, começou ali por 56 do século passado, já existem indícios de alguns tipos de ocupação que estão preocupando na área que eles chamam de suburbana da cidade, mas, em geral, essas outras cidades, em nível internacional, mantêm os seus planos originais no seu processo de ocupação. Pode ser por duas razões. Pode ser porque três delas são bem recentes. A Abuja é de 60 para cá, Islamabad é um pouco mais antiga, e Astana é de 70 e tantos, tem menos tempo de implantação. Eu não sei se lá... Eu suponho, é plausível supor que os mecanismos de planejamento desses outros países sejam mais rígidos ou mais rigorosos e se preocupem em manter aquele planejamento com o qual despenderam os seus recursos. É possível também que o processo de parcelamento da terra seja diferente. Essas são questões a serem investigadas e eu estou fazendo um contraponto em seguida das nossas capitais brasileiras com essas capitais internacionais. Ok? Eu vou baixar a apresentação e esperar contribuições
dos senhores. Como é que eu faço aqui? Acho só assim, né? Acho que você pode voltar para a janelinha do Zoom. Pronto. Aí. Muito obrigado, Valfredo, pelo convite, pela apresentação. Parabéns pela pesquisa, porque a gente vem há algum tempo conversando e em contato no doutorado, e é possível também ver você exercendo uma capacidade de reflexão em cima do que você sabe muito bem na prática. E isso aí é fantástico de a gente perceber. Vamos abrir para comentários, para Me permita, perguntas. Sérgio, não sei se vocês todos perceberam que no fundo, lá bem no fundo, eu estou fazendo autocrítica ao nosso próprio trabalho. O estado das artes, no caso de planeamento urbano, é muito bem definido e está muito bem consolidado. Agora, por que isso não pode ser aplicado no caso das nossas cidades, sejam capitais ou não? É uma pergunta que fica no fundo da minha alma, não é isso? Não sei se vocês percebem isso.